Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Então, vamos estar dando início a mais uma aula, tá? Hoje falando de diagnóstico de enfermagem. Essa aula será utilizada para a nossa próxima avaliação. Tanto ela falando de diagnóstico como diagnóstico real, diagnóstico de risco. E daí todas vão estar num contexto, tá bom? Vamos lá. De acordo com a linha do tempo, nós temos aqui algumas taxonomias, tá? Que seriam as definições de diagnóstico de enfermagem. E ela, desde 1982 a 94 até hoje, nós temos algumas alterações do diagnóstico de enfermagem, colocando cada vez mais diagnósticos, encontrando mais diagnósticos no paciente, né, de enfermagem. Então, a taxonomia, ela é uma classificação, né, que está relacionada com o diagnóstico de enfermagem. Todo diagnóstico, ele tem sua classificação e ele é padronizado, né? Como o Nanda diz aqui, desenvolveu uma taxonomia usando padrões de respostas, tá, humanas. É assim, você evolui o paciente, vê o histórico do paciente, faz toda a anamnese e daí esse paciente ele vai lhe mostrar respostas, o que seriam o quê? Os diagnósticos de enfermagem. Dentre todas essas informações que você coletar, o paciente ele vai estar falando, você vai estar vendo todas as informações clínicas do paciente. Então, é a partir daí de todas essas informações, tá, que nós vamos tirar o diagnóstico de enfermagem. Esse diagnóstico é a partir dele que nós vamos começar a estudá-lo e ver o que poderia ser de melhor para esse paciente, o que a gente poderia estar fazendo para a melhora do paciente, né? Aí aqui. Nanda desenvolveu a taxonomia usando padrões de respostas humanas, né? Consiste na ordenação de diagnóstico de enfermagem em pequenos grupos sob títulos definidos, né? Diagnóstico, ele tem o título, daqui para frente a gente vai aprender, tá? De acordo com a linha do tempo, né? Horta, Wanda de Aguiar Horta, ela que começou com o processo de enfermagem, né? Que a gente já viu nas aulas anteriores o que seria o processo de enfermagem, né? Mostrando as etapas do diagnóstico de enfermagem, que são 5 etapas, né? Então, nessas etapas nós podemos identificar os problemas em evidências, em potencial desse paciente, família ou comunidade, né? No caso, paciente, cliente, família ou comunidade. Nós podemos fazer o diagnóstico de enfermagem através dessas três, estudar ele através dessas três características, né? Envolvia a identificação das necessidades básicas afetadas e a determinação do grau de dependência do paciente para o atendimento dessas necessidades. Então, diagnóstico de enfermagem é aquela necessidade básica que o paciente necessita, uma orientação relacionada à medicação, uma conversa que você pode estar falando que o paciente ele não pode abandonar o tratamento, se o paciente ele é acamado, o que é que você pode estar fazendo para que aquele paciente não venha adquirir uma lesão por pressão. Então, o enfermeiro ele vai estar vendo melhores possibilidades, tá? Para que esse paciente ele evolua o quanto antes e que a gente no final possa ter um resultado positivo, no caso, os resultados esperados, tá? Na década de 80, grupos de estudiosos da Paraíba e São Paulo desenvolveram dissertações sobre o tema. Foi realizado simpósios nacionais e cursos extracurriculares, fomentando a inclusão do assunto na graduação. Quer dizer, Horta, ela mostrou a importância de que o diagnóstico de enfermagem ele deve sim ser utilizado, né, na assistência privada e pública, e hoje nós utilizamos ela e temos uma boa evolução quanto à melhora dos pacientes, né, quando se faz a SAI. Então, vamos lá. Passando aqui. Aqui, tá? Eu mostro alguns livros
de diagnóstico de enfermagem, tá bom? Atualmente, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho esse livro aqui, deixa eu ver como é que a gente pode fazer aqui, esse livro aqui, tá? Diagnóstico de enfermagem, tá bom? Essa é a 12ª edição, mas já existem edições mais além, tá? E nós vamos estudar por ele no 7º e no 8º período, tá bom? Porque vocês estão tendo SAI 1, vai ter SAI 2 e SAI 3. Então, esse livro vocês vão utilizar bastante pra frente, ok? E vamos lá. Introdução. Aqui é um paciente que procura um enfermeiro, se queixando de algumas dores, né? E daí o enfermeiro ele faz as seguintes perguntas. Na mente, o enfermeiro revisa, no caso aqui, o paciente ele se queixa de dor de barriga e que está com diarreia. E o enfermeiro ele faz as seguintes perguntas: o que ele comeu e aonde está doendo, né? E daí você começa a ver possibilidades do que é que esse paciente pode estar tendo, o que é que você pode fazer para a melhora desse paciente, né? Então, o enfermeiro começa a fazer o exame físico, né, cefalopodálico, e esse paciente, ela conclui que que o paciente tem uma virose, então faz orientações para o tratamento. No caso aqui, esse paciente, ele vai ser encaminhado para o médico, né? E o médico ele vai dar o diagnóstico clínico. Então, esse paciente, perdão, ele vai receber o diagnóstico e aqui o enfermeiro ele vai ver qual a melhor forma de poder estar ajudando e contribuindo para a sua melhora, né? Que o tratamento, ele vai fazer o tratamento medicamentoso, né? E aqui o enfermeiro ele pode ver o que é que pode fazer para melhorar esse paciente. Então, o enfermeiro ele vai proporcionar um plano de ação que o aproxima do seu objeto de trabalho através de ações anteriormente refletidas, embasados nos problemas detectados no paciente e, portanto, a produtividade espelha a sensível melhora no processo do trabalho através da qualidade das ações. Quer dizer, o que o paciente falou e o que o enfermeiro observou, tudo isso será coletado, né? E daí essas ações, o enfermeiro ele irá prescrever o que é que ele pode estar fazendo com esse paciente. Vamos lá, a diferença de diagnóstico médico e diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico médico, ele vai descrever o processo da doença, tá? Orientado para a patologia, diferentemente do enfermeiro. Ele descreve uma resposta individual, orientado para o indivíduo, para o paciente, no caso. Ele vai ver individualmente como é que ele pode cuidar desse paciente de forma individual, tá? Vai estar cuidando desse único paciente. Não quer dizer que o tratamento, o cuidado que o enfermeiro passou para o paciente anterior que tinha o mesmo problema, não quer dizer que esse paciente atual que eles vai cuidar possa servir para esse paciente. Então, o cuidado do diagnóstico de enfermagem, ele é feito individualmente, com a resposta individual. Aí, aqui no diagnóstico médico, mantém-se constante, tá? Guia as ações médicas, complementa o diagnóstico de enfermagem, sistema de classificação bem definido. Então, o diagnóstico médico, exemplo, ele viu que o paciente tinha pneumonia. Eu jamais, como enfermeira, posso dar esse diagnóstico. Eu posso até saber que o diagnóstico desse paciente seria de pneumonia, mas o diagnóstico médico é diferente do diagnóstico de enfermagem. Aqui no diagnóstico de enfermagem nós vamos estar dando uma resposta individual, né? E cuidando desse paciente de uma forma íntima.
Aqui, diagnóstico de enfermagem, né? Descreve uma resposta individual, orientando para o indivíduo, muda com as respostas, tá? De acordo com o que você vai perguntando, e ele vai respondendo, aí você vai vendo até que ponto você pode perceber onde você pode chegar com esse paciente. Guia o cuidado independente, complementa o diagnóstico médico, não é ainda universalmente aceito. Exemplo, eliminação traqueobrônquica ineficaz, quer dizer, para o enfermeiro chegar nesse diagnóstico de enfermagem aqui, ele tem que saber de termos técnicos, tá? E esse exemplo que ele deu aqui é padrão. O que seria padrão? Que ele vai ter aqui, ó, no livro, tá? Nesse livro aqui, vai estar desse mesmo jeitinho aqui. Eliminações traqueobrônquicas ineficazes. Isso daqui é um diagnóstico de enfermagem, tá? Então, para facilitar o nosso esclarecimento de diagnóstico de enfermagem, nós temos que saber de termos técnicos. Fica muito mais fácil. Diagnóstico de enfermagem é através dessa etapa que se torna possível a conclusão do levantamento de dados, tá? Envolvendo raciocínio e julgamento. E é neste sentido que o diagnóstico de enfermagem se torna imprescindível para descrever a relação de ajuda na prática clínica, quer dizer, através de todas as informações que coletamos, o histórico do paciente, que daí que vamos encontrar, tá, o diagnóstico de enfermagem. É a resposta individual, tá, do paciente. De acordo com o Nanda, que desenvolveu um sistema de classificação dos diagnósticos que propõe a universalização dos problemas encontrados nos pacientes pelos enfermeiros e diante das várias definições surgidas na literatura afirmando que o diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico, olha aqui, ó, sobre as respostas do indivíduo, paciente, né, da família ou da comunidade aos problemas de saúde e processos vitais reais ou potenciais. Então, o diagnóstico de enfermagem, ele é feito tanto no paciente quanto na família e comunidade. Então, quando nós fazemos o diagnóstico no paciente, ele é sistematizado, todos vão ser sistematizados. O que seria isso? Ele vai seguir uma organização, ele vai ter começo, meio e fim. Eu primeiro vou saber da história desse paciente, vou ver a evolução desse paciente, a anamnese, vou coletar todas essas informações e a partir daí eu terei um diagnóstico de enfermagem. Da mesma forma eu vou fazer com a família, né? Porque na maioria das vezes o paciente ele tem um problema, mas a família ela é um potencial para que esse paciente ele não melhore. Um exemplo que eu dou é de um paciente hipertenso, né? O paciente hipertenso ele não só precisa fazer o tratamento com suas medicações, como na questão da alimentação, não pode ser um paciente, ele também tem que ser um paciente que faça atividade física na medida do possível, no mínimo caminhada, se ele tiver mobilidade. Então a família, ela tem que entender e saber o que pode colaborar com a melhora desse paciente, tá? Então, a questão da alimentação, isso é essencial, e explicar e orientar, além de ter a dieta que o nutricionista irá passar, nós como enfermeiros temos que orientá-los tanto no horário das medicações, quanto na questão da alimentação, né? O que é que poderia ser melhor para esse paciente ter um resultado positivo, ok? O sistema de classificação define o conjunto de conhecimentos porque uma profissão é responsável identificando seu domínio ou oferecendo uma estrutura referencial comum. Então,
Isso daqui é explicando como é que funciona o diagnóstico, né? Tem o diagnóstico, suas características definidoras, então tudo isso aí a gente vai ver mais para frente em exemplos, que vai facilitar para vocês entenderem. A propósito dessa taxonomia é oferecer um vocabulário para a classificação, para classificar os fenômenos. Então, todo diagnóstico, ele tem... Todo problema que encontrarmos no paciente, ele vai ter um título, né? Que seriam os diagnósticos de enfermagem. E todo diagnóstico, ele será padrão. Vocês vão estar encontrando aqui, deixa eu abrir aqui. Aqui na própria capa do livro, tá? Tem vários tipos de diagnóstico, ó. Tanto o diagnóstico real, quanto o diagnóstico de risco. Então, o de risco fica mais atrás. É bem fácil de procurar. Aqui, ó. Diagnóstico de risco, tem de síndrome, mais para trás, mais para frente. Bom, enfim. Então, aqui é mostrando aqui o processo do diagnóstico de enfermagem. Como é que faz, né? É teoria. Diagnóstico de enfermagem proporciona a seleção das intervenções de enfermagem, visando a alcançar resultados pelos quais o enfermeiro é responsável. Então, quando nós falamos diagnóstico, intervenções e resultado, no caso, diagnóstico, prescrição, intervenção, intervir, já está dizendo, é quando o enfermeiro ele vai começar a desenvolver suas ações, tá? Para que ele possa vir a ter os resultados. Toda ação, ela tem um resultado, ela tem uma resposta. Então, se eu já tenho um diagnóstico, tá? E através desse diagnóstico, eu daí vou estudar e vou começar a escrever, fazer um plano, né, de cuidados, no caso, as intervenções para esse paciente. Vou definir horários, vou definir dias para que esse paciente venha a ter uma resposta, que seriam os resultados esperados, tá? Isso daí a gente já viu até em sala de aula. Diagnóstico, concluímos que a precisão do diagnóstico está diretamente ligada na investigação, com certeza. Eu falo que um delegado, ele só vai poder apurar, ele só vai poder finalizar um crime se ele caçar, se ele for pegar todas as informações do criminoso, né? Daquela pessoa que cometeu o crime. Então, o serviço dele é de diagnóstico também. Ele vai ter que fazer do começo, meio e fim. Primeiro eu tenho que coletar as informações. A partir dessas informações, eu vejo quais os focos de problema que eu tenho nessas informações e vou caçar esses problemas e vou começar um plano de cuidados, vou criar intervenções para que essas minhas intervenções eu venha a ter um resultado esse esperado, resultado positivo, tá ok? O enfermeiro deve ter a capacidade de pensar em todas as explicações para a situação, isso é verdade. Eu falo que o conhecimento científico aqui, ele fica bem em evidência, porque nós temos que saber ter o olhar clínico, né, que você vai observar o seu paciente, você vai escutar o seu paciente e você, além de você ver a prática, né, saber do dia a dia o que é que se passa, você também tem que saber da teoria, né? Porque para eu poder estar encontrando esse diagnóstico, eu tenho que saber de termos técnicos. Então, é bom que vocês revisem termos técnicos. Acredito que vocês estão vendo isso, né? A questão de termos técnicos para melhorar o entendimento em relação ao diagnóstico de enfermagem. Com estas possibilidades, o enfermeiro prosseguirá para confirmar ou eliminar essas hipóteses com perguntas e observações. Quer dizer, ele vai coletar todas as informações, coletei.
achei meus problemas, que seriam os diagnósticos. Através desse diagnóstico, eu vou começar a prescrever o que é que eu posso fazer para melhorar esses problemas. E vou determinar dias, horários e fazendo observações diárias, e daí eu vou começar a perceber se eu vou ter um diagnóstico, um resultado esperado positivo ou negativo. Se o resultado esperado ele for negativo, é porque na minha prescrição, o meu plano de cuidados, tá, que eu fiz, não foi suficiente para aquele determinado paciente, tá, ok? Então, eu tenho que ver outras formas para que eu tenha um resultado positivo. Significado: o diagnóstico é a segunda etapa do processo de enfermagem, envolve a análise dos dados. É um título ou uma afirmação sobre o estado de saúde do paciente, tá? O diagnóstico de enfermagem são títulos específicos usados pelos enfermeiros para descrever a condição do paciente ou de uma família. Vamos lá, calma. Quando nós falamos que é um título específico, diagnóstico de enfermagem, nós vamos encontrar aqui, tá? Lembrando que o livro DE, ele vai nos ajudar a encontrar os diagnósticos de enfermagem. Eu não vou tirar esse diagnóstico da minha cabeça e escrever o que eu quero, não. Não, o diagnóstico ele vem padronizado, tá, gente? Ó, aqui nós vamos encontrar, no caso aqui, nutrição desequilibrada, menos do que as necessidades corporais. Aqui terá os fatores relacionados, o que relacionou a esse desequilíbrio nutricional e as características definidoras, o que define a nutrição desequilibrada. Enfim, isso daqui a gente também vai observar mais para frente. Então, nada de, ai meu Deus, como é que eu vou achar, como é que eu vou saber aquele nome difícil do diagnóstico? O nome difícil vai estar no livro, Diagnóstico de Enfermagem, tá? A gente só tem que saber os termos técnicos que vão estar na evolução do paciente, no exame físico, para a gente poder detectar esses problemas encontrados, que seriam os diagnósticos de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem é o julgamento clínico, mais uma vez eu falando isso, tá um pouco escuro aqui, mas quando eu passar o slide para vocês vão melhorar. Clínico sobre a resposta do indivíduo, família ou comunidade a problemas de saúde reais ou potenciais no processo da vida. Então, quando eu falo que existe diagnóstico real ou potencial, no caso aqui eu tô falando diagnóstico real ou risco. Potencial é quando tá para acontecer, né? Existe uma proporção que aquele risco pode vir a acontecer. Então, o real ele já existe, né? Já tá falando real, já tá existente no paciente. O diagnóstico de risco, eu tenho como enfermeira, eu tenho uma percepção sim de saber lidar com aquela situação e prevenir esse paciente para que ele não venha adquirir um diagnóstico de risco, né? O enfermeiro, ele vai fazer o levantamento clínico desse paciente, ele vai ver, além dele ver os diagnósticos reais, né, que já existem no paciente, os problemas existentes no paciente, ele vai coletar informações que esse paciente pode vir a adquirir, né? Então, são as informações de risco. O diagnóstico de enfermagem aqui proporciona a base para a seleção de intervenções de enfermagem, visando atingir resultados pelos quais o enfermeiro é responsável. No caso, é a resposta individual do paciente, né? Quando a gente vai fazer o diagnóstico de enfermagem, a gente vê individualmente, de uma forma daquele. Não quer dizer que eu fazendo, se 10 pacientes têm o mesmo problema, não quer dizer que os 10 vão responder da mesma forma. Individualmente eles vão responder, tá bom? O julgamento clínico é a opinião que o enfermeiro formula com base nos dados clínicos, claro, né? A gente vai fazer
vai coletar as informações e através das respostas vamos ter o nosso julgamento clínico, né? Que é a nossa opinião sobre o que nós estamos vendo, nós estamos lendo e nós estamos escutando. Esse daqui, nós não vamos usar esse modelo, tá? Isso aqui a gente não era nem para estar aqui. Então, vamos lá. Vamos passar para os tipos de diagnóstico, tá bom? Existem cinco tipos de diagnósticos de enfermagem. O diagnóstico real, de risco, possível, de saúde e de síndrome. Todos esses diagnósticos nós vamos encontrar no DE também, gente. Podem observar aqui. Esse livro vai ser um livro bastante utilizado aí mais para frente para todos vocês. Então, diagnóstico real, é o que eu acabei de dizer, o de risco também. O possível que possa acontecer, ele é bem parecido com o de risco, né? Tá possível, tá provável. De saúde, né? Saúde do paciente, que é que a gente pode ser feito. E diagnóstico de síndromes. Se o paciente tem alguma síndrome, o que é que a gente pode estar fazendo para melhorar, tá? Esse paciente, um diagnóstico mais evidente. Aí aqui nós explicamos diagnóstico real, né? Então vejam só. Deixa eu voltar aqui assim. Deixa eu falar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu não